Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião, né? Está faltando 2, mas já avisou, então não tem necessidade da gente dar uns minutos de tolerância, né? Por favor, colocar o celular no silencioso. Convoco o vereador Elton Rogério Barbosa Santana, primeiro secretário da mesa diretora, para realizar a chamada. Antônio Carlos de Oliveira. Antônio Francisco Teixeira. Antônio Santana Saraiva. Presente. Carlos Antônio Gregório. Presente. Elton Rogério Barbosa Santana. Presente. José Luiz Maia de Paula. Presente. Pedro José Câmara Silva. Presente. Tarcísio Rogério de Castro. Presente. Wilson José de Souza Nicomedes. Presente. Com a presença de 7 vereadores, eu declaro aberta a primeira sessão da 4ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do povo de Porto Firme, invocando a presença de Deus, vamos dar início à pauta do dia. Convido o vereador Wilson para fazer uso da tribuna. Boa noite, caríssimos edis. Senhor presidente, obrigado pelo espaço. A senhora que está presente aqui na tribuna e aqueles que nos assistem pelas redes sociais, funcionários presentes, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quero falar um pouco sobre a Lei 15.326 de 2026, sancionada dia 6 de janeiro pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para que os monitores sejam reconhecidos com a mesma carga horária e valor pago aos professores. Com a visão de docência englobando educar e o cuidar, sancionada em janeiro de 2026 pelo presidente da República, traz, sobre a minha interpretação e de centenas, ou por que não dizer de milhares de advogados pelo país, o entendimento que as monitoras da educação infantil, creches pré-escolar, as ADI, bercistas, agente educador, que tenham formação superior em pedagogia, nível médio do magistério e aprovado ou aprovada em concurso público, que sejam reconhecidas com o mesmo direito dos professores. Eu acredito que essa lei vem para tirar uma injustiça, uma vez que sempre se cobram das monitoras justamente a graduação na área em que uma professora atua. E globalizando também, igualando o cuidar do educar nessa fase tão importante, que é a primeira fase, que é a fase do jardim. A Lei 15.326 reconhece os profissionais da educação infantil como integrantes da carreira do magistério, garantindo acesso ao piso salarial nacional, à hora, atividade e ao enquadramento em planos de carreira. Artigo 3º da lei, o artigo 3º da lei, que ele substitui aí o artigo 61 da lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, da Base da Educação Nacional, da Lei de Diretrizes da Base da Educação Nacional, que são considerados professores e educadores de educação infantil, devendo ser
enquadrados na carreira do magistério, independente da designação do cargo que ocupam, os que exercem função docente. Volto a repetir, função docente hoje também, o cuidar e o brincar na educação infantil é considerado docente também. E atuam diretamente com crianças, educando-as, com formação no magistério ou em curso de nível superior e aprovados em concurso público. No artigo 4º, o disposto nessa lei será regulamentado por ato do Poder Executivo do ente responsável por sua implementação. Ou seja, cabe ao Poder Executivo de cada município mandar um projeto de lei para essa casa, para que os nobres edis possam aprovar e a gente transformar em lei, igualando aí o cargo horário e os salários dessa classe que tanto merece. Podemos observar pelas exigências do concurso público realizado em 2022 para as vagas de monitor de educação infantil as seguintes exigências: formação de curso superior infantil, pedagogia ou normal superior, com diploma registrado no Ministério da Educação, provando automaticamente agora, com a nova Lei 15.326, o direito do monitor, aprovado pelo concurso. Eles se encontram pela exigência do município dentro dos parâmetros legais para serem reconhecidos e beneficiados pelo citado no artigo 3º, que passa a vigorar dentro do artigo 61 da Lei 9.394 de 1996. Equiparando salário, cargo horário, acredito eu que através dessa sejam exigidas também as devidas responsabilidades, né? Como o citado no edital do concurso público municipal realizado em 2022, por exemplo. Afinal, todo direito deve vir acompanhado de deveres. Aos professores que já atuam em sua área, que já são reconhecidos já como professores, venho através dessa manifestar-me solidário também à sua causa e reconhecimento. Professores que estão à frente das salas de aulas, responsáveis pelos planejamentos de aula, que vai além da sua carga horária, tomando um tempo o qual não são remunerados, ultrapassando as 21 horas e 15 minutos, previsto em lei. Aqui em nosso município, as professoras, uma vez por semana, após o turno de aula, ainda permanecem trabalhando por 2 horas para cumprir o dever do planejamento de aula. Professores que têm a carreira pouco valorizada pela União e pelo Estado. Professores esses, como a minha mãe, por exemplo, que em sua jornada de trabalho ia muito além das salas de aula. Professora mãe, professora psicóloga, professora conselheira tutelar, professoras que perdem noites de sono pensando em como ajudar um aluno que não tem o que comer, o que vestir, ou até mesmo que sofre violência e maus tratos. Professor assistente social. Essas mesmas que no fim de sua carreira, esses mesmos professores que no fim de sua carreira recebem como prêmio pela sua dedicação, desgaste das cordas vocais, ansiedade, insônia, depressão, passando, se não, o resto de suas vidas com uso de remédios controlados. Professora mal paga, professores brasileiros. Que se faça justiça à profissão mãe de todas as outras profissões, por uma remuneração e valorização justa dos professores, não só do nosso município, mas do Brasil inteiro. Obrigado, senhores, e é isso por enquanto, um bom trabalho para nós. Mais algum vereador vai fazer uso da tribuna, do pequeno expediente? Não, obrigado. Hoje Boa tarde. Está representando os professores, né? A chuva acredito que atrapalhou, né? Que vinha mais gente, mas não compareceu, né? Seja bem-vinda, viu? Fica à vontade. Convido a secretária Mariana Silva Valente para a leitura dos nossos trabalhos.
Indicação 26/2026, excelentíssimo senhor vereador Carlos Antônio Gregório, presidente da Câmara Municipal de Porto Firme. Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 200, inciso 1º do Regimento Interno, a presente indicação, sugerindo ao senhor prefeito municipal que verifique a possibilidade de providenciar a criação e implementação de aplicativo, app, e plataforma web para transparência, acompanhamento em tempo real da posição da fila de espera por consultas, exames e cirurgias eletivas na rede pública de saúde SUS do município de Porto Firme. Justificativa. A presente indicação visa garantir o direito à informação, à dignidade e à transparência aos cidadãos que aguardam por procedimentos médicos no Sistema Único de Saúde. A falta de clareza sobre o andamento das filas gera angústia e incerteza nos pacientes, prejudicando seu estado físico e emocional. Além de permitir que o usuário acompanhe sua posição atual, tempo estimado de espera e histórico de solicitações, utilizando o número do Cartão Nacional de Saúde ou CPF. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Porto Firme, 20 de março de 2026, vereador Wilson José de Souza Nicomedes. Indicação 27/2026, excelentíssimo senhor vereador Carlos Antônio Gregório, presidente da Câmara Municipal de Porto Firme. Apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 200, inciso 1º do Regimento Interno, a presente indicação, sugerindo ao senhor prefeito municipal que verifique a possibilidade de providenciar calçamento de pedra fincada no morro do sítio Santa Teresa, a Tiririca, referência à próxima residência da senhora Maria Coelho, zona rural neste município. Justificativa. Em períodos de chuva, o trecho fica intransitável devido à lama e ao declive acentuado, impedindo a passagem de veículos leves, ônibus escolares. A pavimentação com pedra fincada é a solução mais adequada para a área de declive, garantindo aderência para os veículos e segurança para todos, além de garantir o direito de ir e vir com dignidade aos moradores locais. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Porto Firme, 20 de março de 2026. Vereador Elton Rogério Barbosa Santana. Indicação 28/2026, excelentíssimo senhor vereador Carlos Antônio Gregório, presidente da Câmara Municipal de Porto Firme. Apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 200, inciso 1º do Regimento Interno, a presente indicação, sugerindo ao seu prefeito municipal que verifique a possibilidade de providenciar calçamento de pedra fincada nos dois morros da Tiririca, sentido Tiririca ao asfalto e do asfalto à Tiririca, zona rural neste município. Justificativa. A solicitação se faz necessária, pois irá proporcionar maior segurança, melhor trafegabilidade de veículos, visitantes e transporte escolar. O calçamento irá resolver muitos problemas causados tanto pela poeira quanto pela chuva. É uma estrada bastante movimentada e muitos moradores na região, o que beneficiará a todos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Porto Firme, 20 de março de 2026. Vereador Pedro José Câmara Silva. Indicação 30/2026, excelentíssimo senhor vereador Carlos Antônio Gregório, presidente da Câmara Municipal de Porto Firme. Apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 200, inciso 1º do Regimento Interno, a presente indicação, sugerindo... eu soltei a de top porque ele não veio, então tirei de pauta. Isso, entendeu? Ele não vir e foi retirada. Não vem cá, não? Não, o autor não está. Sugerindo ao senhor prefeito municipal que verifique a possibilidade de providenciar a construção de uma galeria na rua Francisco Frásio, próximo ao poliesportivo. Solicito ainda a pavimentação asfáltica a partir de onde a enxurrada que desceu do morro destruiu, próxima à residência da senhora Helenice, em Santo Antônio das Posses, zona rural deste município. Justificativa. A solicitação já foi solicitada por mim anteriormente na indicação número 16/2025. Tal providência, há muito tempo, vem sendo esperado pelos moradores, pois a falta da medida acima vem trazendo transtornos para a comunidade, uma vez que em dias de chuvas, as manilhas não comportam o volume das águas, impedindo a passagem de pedestres, motoqueiros, pelo grande volume de água que ocupa o local. Muito importante providenciar a pavimentação asfáltica, uma vez que a enxurrada que desceu do Morro do Surubi danificou a pavimentação asfáltica existente, causando transtorno aos moradores. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Porto Firme, 20 de março de 2026. Vereador Tarcísio Rogério de Castro.
Requerimento 1/2026, excelentíssimo vereador Carlos Antônio Gregório, presidente da Câmara Municipal. O vereador que este subscreve, depois de ouvido o plenário na forma regimental, que seja este encaminhado ao DRMG o presente requerimento, solicitando a esta autarquia estadual providenciar, em caráter de urgência, quebra-molas nos seguintes pontos da MG 482, no trecho que liga os municípios de Porto Firme e Ipiranga. Solicita ainda, neste requerimento, a remoção de uma pedra gigantesca que se encontra obstruindo uma das pistas na citada rodovia, mais especificamente no KM 186 da MG 482. Justificativa. Todos os pontos em que se requer a instalação de quebra-molas são pontos de altíssima periculosidade, colocando os usuários da rodovia em risco de vida permanente. Alguns destes pontos, inclusive, já foram palcos de gravíssimos acidentes com vítimas fatais. A implantação destes quebra-molas irá trazer grande segurança aos usuários desta importante via, que tem um trânsito intenso de veículos leves e pesados, uma vez que liga todos os municípios da região de Viçosa, capital mineira e Belo Horizonte. Espera-se muito que DRMG, por seus ilustres diretores, se sensibilizem por este grave problema e que implante o mais rápido possível os redutores de velocidade requeridos. Os pontos onde os redutores de velocidade deverão ser implantados serão os seguintes: entrada dos Gonçalves, entrada do Barbosa, entrada de 20 Alqueires, entrada do Passa 10, entrada do Caeté, entrada do Bom Jardim. Os vereadores que abaixo subscrevem esclarecem ainda que todos os pontos citados correspondem ao início de importantes estradas municipais que interligam a sede do município a importantes comunidades rurais. Certos de serem atendidos por essa importante autarquia mineira, antecipam agradecimentos e reafirmam estima e consideração por este órgão estatal. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Porto Firme, 20 de março de 2026. Mesa diretora, presidente Carlos Antônio Gregório, vice-presidente Tarcísio Rogério de Castro, primeiro secretário Elton Rogério Barbosa Santana, segundo secretário Antônio Carlos de Oliveira, vereadores José Luiz Maia de Paula, autor, Antônio Francisco Teixeira, Antônio Santana Saraiva, Pedro José Câmara Silva, Wilson José de Souza Nicomedes. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer número 6 ao projeto de lei 3, relator Antônio Santana Saraiva. Esta comissão analisa o projeto de lei 3/2026, que cria o cargo de uma vaga de nutricionista do PNAE no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Porto Firme. O referido cargo terá uma carga horária de 30 horas semanais e um vencimento inicial de R$ 2.988,17. A referida análise se dará sobre o aspecto constitucional, legal, regimental e de sua técnica legislativa. O projeto de lei está de acordo com o que determina a Constituição Federal de 1988. O projeto é cobertado pelo artigo 104. Compete privativamente ao prefeito municipal prover os cargos públicos do Poder Executivo. O projeto de lei 3/2026 está de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, conforme disposto no artigo 17, parágrafos 1º e 2º. Diz o regimento interno da Câmara Municipal de Porto Firme, são atribuições do plenário: criar, alterar e extinguir cargos, funções e empregos públicos e fixar a remuneração da administração direta e indireta. O projeto, ora analisado, cumpre as exigências formais para o caso. Conclusão: o projeto de lei 3/2026, de autoria do Poder Executivo, requer que o Poder Legislativo Municipal autorize a criação do cargo de uma vaga de nutricionista, uma vez ser necessário para atender às demandas do município. Conforme consta da justificativa apresentada pelo prefeito municipal, a criação do cargo de nutricionista no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Porto Firme justifica-se pela necessidade de garantir a efetiva implementação e operacionalização do Programa Nacional de Alimentação Escolar do município, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Resolução CFN número 789 de 2024 e demais normativas nacionais que regulamentam a alimentação escolar. O PNAE é um dos programas mais relevantes do país no âmbito de sua segurança alimentar e nutricional, garantindo o direito humano à alimentação adequada e saudável para milhões de estudantes da educação básica. A alimentação escolar é um instrumento fundamental para o desenvolvimento físico,
cognitivo e emocional dos alunos, contribuindo diretamente para a melhoria do rendimento escolar e a redução dos índices de evasão. No entender dessa relatoria, o projeto de lei 3/2026, além de ser notoriamente necessário, está de acordo com o que determina a legislação pertinente. Portanto, não há nenhuma ilegalidade no projeto, estando o mesmo em harmonia com o ordenamento jurídico nacional, a lei orgânica municipal e o regimento interno do Poder Legislativo. Assim sendo, este relator conclui pela tramitação desse projeto para apreciação dos nobres colegas, opinando inclusive pela sua aprovação. Pelas conclusões, presidente Antônio Carlos de Oliveira, membro Antônio Francisco Teixeira. Considerando as manifestações acima prolatadas, este relatório é aprovado por esta comissão de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal e no regimento interno desta Casa. Câmara Municipal, Sala das Comissões, Porto Firme, 20 de março de 2026. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer 7 ao projeto de lei 4, relator Antônio Santana Saraiva. Esta comissão, pela sua relatoria, analisa sobre os aspectos de sua legalidade, constitucionalidade e redação o projeto de lei 4/2026, que concede reajuste de vencimento aos servidores integrantes da carreira do magistério no município de Porto Firme. De acordo com o Executivo Municipal, o reajuste em questão entrará em vigor com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2026 e o percentual do reajuste será de 5,40. Importante esclarecer que tal reajuste é fixado pelo governo federal, vinculando estados e municípios. O projeto em análise está de acordo com as determinações legais, em especial os mandamentos da Constituição Federal de 1988 e do regimento jurídico específico para o setor de educação. O presente projeto de lei está também em conformidade com a Lei Orgânica Municipal. Vejamos. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município especificamente: criação, transformação e extinção de cargos, emprego e função públicos na administração direta, autárquica e fundacional, e fixação de remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A educação, o direito de todos, dever do poder público e da sociedade, tem como objetivo o pleno desenvolvimento do cidadão, tornando capaz de refletir sobre a realidade e visando a qualificação para o trabalho e a vida em sociedade. A criação, transformação e extinção de cargo, emprego e função públicos da administração direta, autárquica e fundacional e fixação da remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O projeto de lei está de acordo com o que determina o regimento interno desta Casa. É o que se pode verificar fazendo uma simples leitura no artigo 96 do seu inciso 17. São atribuições do plenário: dispor sobre organização, funcionamento, política, criação, transformação ou a extinção dos cargos, empregos, em funções de serviços da Câmara e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Criar, alterar e extinguir cargos, funções e empregos públicos e fixar a remuneração da administração direta e indireta. O projeto está confeccionado de acordo com as técnicas legislativas exigidas para o cargo. O presente projeto de lei 4/2026, que dispõe sobre o reajuste dos servidores de educação, estará de conformidade com as determinações legais, conforme verificados nos itens anteriores. Além do mais, é uma classe de servidores de suma importância ao desenvolvimento social e econômico do país. Portanto, muito merecido e tempestivo este reajuste salarial. Ressalta-se ainda que o presente projeto de lei visa assegurar aos servidores municipais de educação o reajuste concedido a nível nacional para o piso do magistério, conforme portaria interministerial. Assim sendo, essa relatoria conclui que o projeto de lei 4/2026 está apto para a tramitação nesta Casa, para apreciação dos nobres colegas, opinando este relator pela sua aprovação. Pelas conclusões, presidente Antônio Carlos de Oliveira, membro Antônio Francisco Teixeira. Considerando as manifestações acima, este relatório é aprovado por esta comissão de acordo com o disposto no regimento interno desta Casa Legislativa. Câmara Municipal de Porto Firme, Sala das Sessões, Porto Firme, 20 de março de 2026.
Indicação 26 de 2026, do vereador Wilson José de Souza Nicomedes. A palavra é sua, vereador. O pioneiro hoje, presidente. Eu fui o pioneiro hoje. Então, senhores, boa noite, o amigo Beto acabou de chegar aí. A senhora já tinha dado boa noite para ela. Eu trouxe aqui para apresentar para os senhores essa noite um projeto de indicação para a gente tornar mais transparente, mais eficiente a Secretaria de Saúde do nosso município. Por quê? Às vezes as pessoas chegam acusando algum tipo de coisa para a gente, só que a gente não tem como provar. Porque, eu já estava na fila para fazer um procedimento X e sei que fulano foi lá depois de mim e conseguiu e eu não consegui. A gente não sabe se isso é verdade. Mas para a gente resolver e a gente não deixar dúvidas sobre esse tipo de assunto, por que não se adequar aos meios que hoje a maioria, todo mundo praticamente tem um celular na mão. Quem não tem um celular, o agente de saúde hoje tem um tablet, né? Então, o cidadão ter acesso a um aplicativo no qual ele consiga saber o seu lugar na fila. Se por acaso passou alguém na frente dele, vai ter que ter uma assinatura de um médico dizendo por que está na frente, qual é a prioridade. Claro que não vai ter nome de ninguém, mas cada um vai ter o seu protocolo, número de protocolo, né? Protocolo tal, passou na frente tal, por isso e aquilo. Então, existem diversos aplicativos e plataformas focados na transparência das filas da saúde pública no Brasil, variando de abrangência nacional a municipal. E a eficiência do PP na área da saúde é de suma importância para a transparência e democracia ao realizar as consultas e exames que são de direito do cidadão. Ao levarem o encaminhamento ou pedido à Secretaria de Saúde, o usuário receberá um número de protocolo do atendimento e agendamento que será gerado no ato, através de um app baixado no celular do paciente ou tablet do agente de saúde. Os cidadãos poderão entrar com facilidade através do seu número de inscrição no SUS para acessar o seu lugar na fila e poderão usar o número de protocolo. Aqui a gente falou sobre o número de inscrição no SUS, mas pode ser usado também o número do CPF, que também é individual, né? Caso aconteça alguma emergência ou exista prioridade afirmada e assinada por um médico, outros pacientes poderão ter a preferência e serem passados à frente. Caso contrário, a fila será igual para todos. O app trará mais eficiência à Secretaria de Saúde, reduzirá fila, proporcionando mais conforto e transparência ao cidadão porto-firmense. Portanto, através dessa demanda que trago essa noite, gostaria de contar com o apoio dos demais edis aqui para aprovarmos essa indicação ao Executivo. Continua em discussão. Palavra do vereador Pedro. Boa noite a todos. Boa noite. Ô, Mariano, podia olhar o volume para mim, parece que está meio ruim, está baixo. Eu quero cumprimentar a professora que está aí presente, nos prestigiando, o Beto, que está aí na reunião. O vereador Wilson, a sua indicação é ótima. A sua indicação traz transparência. É uma coisa que cabe, fulano passou na frente, alguém pediu, mudou, passou o exame de um, às vezes a pessoa até que, como na cidade, voltou para trás, fica até mais fácil, até para os funcionários da secretaria trabalhar. Vai dar mais facilidade até para eles, não vai ter reclamação, porque com transparência tudo é fácil, cada um vai seguir o seu protocolo lá, tanto para exame, cirurgia, para qualquer coisa que seja na Secretaria de Saúde. A sua indicação é muito boa, isso é coisa de evolução. A evolução chegou, gente, a gente tem que evoluir também. A verdade é essa. Nós temos que acompanhar. E já imagino que alguns municípios já devem ser assim. Em que a gente imagina que já seja assim. É muito boa a sua indicação, está de parabéns. Continua em discussão. Palavra do vereador José Luiz. A indicação, boa noite a todos aqui, ao Beto ali, a professora, representando as professoras. Vereador, a indicação sua é boa, mas deixa eu te fazer uma pergunta, por exemplo, eu não sei
Eu não estudei essa parte aqui, por exemplo. Vamos supor que eu jogo lá numa fila de espera. Aí no momento o paciente não pôde ir no exame. Aí vai ter que voltar para a fila, não vai? Não entendi. Vamos supor assim, eu tenho uma consulta marcada. Eu passei mal, eu não vou poder comparecer à consulta. Aí eu vou para o final da fila. Porque pelo app que eu entendi mais ou menos. Então, pode ser criado um organograma dentro disso, né? Um organograma, porque o paciente, ele passou no médico, mas ele está sobre avaliação, sobre um período de avaliação. Então, assim, eu acredito que possa ser estudado, né? Porque é algo novo. Nós podemos ser pioneiros na região, mas já em outras localidades do nosso país, inclusive em cidade grande, já existem para poder manter uma organização maior da Secretaria de Saúde. A gente pode observar aqui, vereador, que, por exemplo, dia de segunda-feira mesmo, a gente vê uma fila gigantesca. E eu acho que muitas pessoas retornando para saber se o exame dele saiu, se a consulta saiu, e eu acho que isso pode ajudar muito. Não, beleza. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como estão. Aprovado por todos. A indicação 27 de 2026 do vereador Elton Rogério Barbosa Santana. A palavra é sua, vereador. Boa noite a todos. Agradeço a presença de Beto Cristiano aí. Obrigado por ter vindo, tá? É um prazer nosso vocês aqui. Essa indicação já é decorrente desde o ano passado também, que eu vim, Pedro também tocou a dele, Pedro que vai falar agora, daqui a pouco. É o segmento da estrada Vendia Sítio, Sítio Vendia e Tiririca, no caso de Pedro vai falar daqui a pouco, o asfalto da estiva. Igual hoje, ontem, que teve a chuva, não passou, não foi buscar um escolar, a criança teve que vir a pé, e se dever motivo de alguma pessoa adoecer também, vai ser transtorno, porque o Morro Tiririca, a estiva também, ele vai estar interditado, e o de Maria Coelho também, que é o sítio, a Tiririca, ele também estará. Então, o pedido que foi feito de Vendinha ao sítio já está sendo feito, daqui a pouco, se Deus quiser, vai ser realizado. E espero também que seja realizado. Esse de sítio Tiririca, o Tiririca, a estiva que vai ficar uma ligação só, não vai ter tortura para ninguém. Agradecer a vocês que votaram a favor. Palavra do vereador Wilson. Caríssimo Teté, agradeço o senhor de trazer essa indicação aí. É uma região que eu conheço bem, tenho muitos amigos naquela região, inclusive é do conhecimento do senhor, que meu sogro tem um terreno lá também, então a gente está sempre por ali. O que acontece? Se a gente observar também o calçamento daquele morro que o senhor mesmo me indicou, que já está licitado aí, que breve deve começar o calçamento. Se calçar lá e não calçar esse morro que o senhor acabou de indicar aqui, vai resolver pouco o problema, porque esse morro aqui do Dona Maria e do Somário não sobe, não. Então a pessoa vai subir aquele morro ali do seu sítio, até do Tono de Armindo ali, vai descer e depois. Ele não vai conseguir chegar ao sítio porque aquele morro não vira. Então é de suma importância esse calçamento aqui também, para poder concluir esse morro que estamos começando aí. Muito bom essa indicação. Continua em discussão. Palavra de Teté. Importante de falar, eu sei porquê. Para primeiro chegar no segundo morro, temos que fazer o primeiro morro. Então, a indicação do primeiro morro já foi feita, que os senhores também já sabem, que, graças a Deus, votaram a favor, agradeço vocês. E para chegar até Pedro também, a indicação do vereador Pedro, tem que fazer o primeiro, que é o Vendia Sítio, Sítio Tiririca, e depois Tiririca ao estilo. Então, para chegar ao ponto, tem que fazer o início, o meio e o fim. Obrigado pela sua acusação. Continua em discussão. A palavra é do vereador Pedro. O vereador Teté, sempre eu falo, a indicação, sempre quando traz, são boas demais, você está de parabéns. Ali, agora já está licitado o primeiro morro cá, no Antônio ali, perto das suas casas ali. E fazendo aquele próximo lá da Maria Coelho, pode ser certeza, o sítio está liberado, nada vai impedir. Pode estar chovendo, que a pessoa vai no sítio e volta. De carro pequeno, micro-ônibus, vai lá, se Deus abençoando, não vai ter problema, que lá não sobe mesmo. Se chovendo, não é problema mesmo. Não adianta. Se fez aquele serviço aí, o de carro está licitado, fazendo outro, o problema do sítio está resolvido. Isso vai ser muito importante para a região. Você está de parabéns. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como estão. Aprovado por todos.
Indicação 28 de 2026 do vereador Pedro José Câmara Silva. A palavra é sua, vereador. Gente, essa indicação, já entrei com ela aqui, outro vereador também já entraram. Essa indicação pedindo um calçamento da Estiva para Tiririca e da Tiririca, aqueles dois morros que ligam aí, da Tiririca para o Cabaixeiro, para o asfalto, que liga do asfalto para lá. Ali é uma comunidade também com muitos moradores, igual todos aí conhecem, muito habitada, com bastante movimento, e pode ter certeza, quando chuva de invernada mesmo, é problema. Igual eu mesmo já presenciei ali, punhado de carro agarrado, quando chove mesmo. Se o Poder Executivo fizer, pode ter certeza que o povo vai agradecer e vai ser uma obra muito boa. Continua em discussão e a palavra é do vereador Teté. Como o vereador falou na primeira etapa, a segunda, Pedro já está na terceira etapa. O pedido de Pedro, ele depende do pedido meu primeiro ser feito, o segundo realizado, ou o sítio também ter acesso à estiva, né, Pedro? E aí, se o morro do sítio, vai ter estiva, o Tiririca. O Tiririca para lá vai ter dificuldade de subir o morro também. Então, esses 3 morros sendo executados, acabou o problema daquela área ali. Já, se Deus quiser, parabéns, vereador, pelo seu pedido, viu? Continua em discussão e a palavra é do vereador Toninho. Boa noite, Beto, boa noite, Cristiano. Eu quero dizer assim, falar da Tiririca, né? Tiririca hoje é um lugarzinho que eu vou falar com você, é lugar de olhar com os olhos bons, porque nós temos um campo de futebol hoje municipal, né? Hoje tem várias chácaras vendidas, ali para cima de Laipodinho, todo mundo conhece, várias, né? Agora, esse morro que liga Tiririca e no asfalto, ele é assim, vai para lá e volta para cá. Se fazer um calçamento nesses 2 morros, eu tenho certeza que Tiririca vai agradecer muito, né? É só isso que eu tenho que falar. Continua em discussão. A palavra do vereador. Pediu a palavra? Não, pode ir. Já está falado já. Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como estão. Aprovado por todos. A indicação 29, o autor não veio, nós pulou ela. E vamos para a indicação número 30, 2026, do vereador Tarcísio Rogério de Castro. A palavra é sua, vereador. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Essa indicação é a segunda vez que eu entro com ela aqui. Aliás, coloquei as duas juntas, né, a respeito de um problema que tem ali no Santo Antônio das Poças, perto do poliesportivo. Quando chove uma chuva mais pesada, lá existia só uma manilha. Essa manilha era de 60. E agora eles colocaram outra com mais vazão, mas ainda foi insuficiente. Então, eu estou voltando com essa indicação aqui de novo, para eles fazer uma galeria, que aí poderia fazer uma análise, né, sobre o volume de água que desce naquele córregozinho ali, para que não prejudique as pessoas, que é o direito de ir e vir, né? Que isso aí, esse problema tinha em 20 Alqueires, e anos atrás Deus ajudou que o próprio Renato era prefeito e resolveu, trazia muitos problemas também. E a outra que eu coloquei aqui é uma parece que era uma tromba d'água que desceu em Santo Antônio das Poças, no morro do Surubi. Não tem galeria, né? Galeria não, é rede pluvial. Então desce para o morro abaixo e vai chegar na rua lá embaixo. E essa rua é asfaltada, mas o que aconteceu? A enxurrada era tão violenta que ela destruiu uma parte boa do asfalto. Então, estou pedindo aqui novamente para resolver esse problema, porque não tá legal. As pessoas correm risco de tropeçar, machucar, porque ficou
bem danificado, um grande pedaço, assim, de mais ou menos uns 8 metros, 10 metros, mais ou menos. Então, eu estou pedindo novamente para resolver, mas resolver mais rápido, né? Porque desde o ano passado que eu já estou com essa solicitação e não foi resolvido ainda. Mas acredito que, se Deus quiser, esse ano já vai resolver essas duas partes que é de primeira necessidade. Peço o voto de vocês aí e, com certeza, sendo aprovado e resolvendo o problema, a comunidade tem muito a ganhar. Continua em discussão. E a palavra é do vereador Wilson. Bom, eu voto favorável. Porém, eu espero que dessa vez não seja nem gambiarra e nem paliativo. Porque a primeira vez que mexeram lá nessa ponte, estou falando com propriedade porque eu sou das posses. Primeira vez que mexeram foi uma gambiarra. Foi melhor não ter colocado a mão. Aí a segunda vez aumentaram a manilha, paliativo. Por quê? Qual que é o serviço certo que tem que fazer ali desde o início? Galeria. Agora sim, a indicação está certíssima. Tem que fazer galeria. Não adianta ir lá fazer uma gambiarra. Agora eu vou botar uma manilha de tantos metros. Não, paliativo. Sobre essa enxurrada forte que desce lá do Surubi. Inclusive, eu estou com a anotação lá na secretaria para na próxima sessão, mas primeiro eu quero conversar com o João, que é proprietário do terreno. Pedir ele para abrir caixa seca ali. Por quê? Porque você desvia a água vai chegar com menos força cá embaixo. Teve vereador que entrou com esse projeto ano passado. Também não foi feito. Então, assim, não sou engenheiro, mas ali eu tenho certeza que onde a água chega, perto da casa da senhora Helenice, deve ser construída uma galeria também. Porque a manilha se movimenta na terra. Ali desce muita água, movimenta na terra. A manilha vai sair e aquele lugar é um lugar perigoso. Beto conhece o lugar. O lugar, a gente está andando por cima dele, mas a gente não sabe se por baixo a água saiu fora da manilha, se lavou, é um lugar que a gente não tem segurança, que dependendo da ocasião de chuva, a gente corre o risco de estar ali e aquilo ceder. Então, eu espero que seja feito um serviço bem feito, né? E espero também que lembrem das posses, porque eu tenho observado que muitas vezes os problemas das posses são deixados de lado. E o pessoal de Santo Antônio das Poças tem sofrido com chuva, não é de hoje não, porque quem me acompanha aí pelas redes sociais tem acompanhado muito problema que eu tenho mostrado há muitos anos em relação às chuvas lá em Santo Antônio das Poças. Continua em discussão. Palavra do vereador José Luiz. Eu vou aproveitar um gancho aqui dessa indicação aí que de suma importância para o município da região das Poças, como eu conheço muito lá. Primeiramente, né, o vereador ali diz quase tudo. Não adianta fazer asfalto ali se não fazer pluvial primeiro. Porque um morro dá mais ou menos quase meio quilômetro. A água que desce, aí você pode pôr asfalto que pôr embaixo, que não vai parar não. Sou igual eu, não sou engenheiro, mas também entendo um pouquinho sei do pouquinho que eu estou falando. A quantidade de água que desce ali, a altura que desce. Pode pôr asfalto, pode pôr pedra, que vai levar tudo embora mesmo. Primeiramente, pensar na pluvial, o que vai fazer com ela, e chamar um engenheiro que é da parte que tem que ser feita lá, para realizar o serviço. Que seja uma coisa bem feita, para não botar um asfalto e a primeira chuva que dele ir embora, que vai embora, que é muita água que desce. Ótima indicação. Uma réplica aí para o autor da indicação. Quando eles fizeram a primeira que fizeram, não foi, isso aí tem anos e muitos anos atrás, não é, acho que nem dessa administração. A segunda, quando fez, eu pedi foi galeria, eu não pedi manilha não, porque manilha a gente sabe, a não ser que tem manilha aí de grande vazão, que eu acredito que tem, de 1,20 m, um metro, né, coloca 2, sei lá. Mas eu pedi foi realmente galeria. E, aliás, quando fizeram lá, colocaram aquela manilha, eu até critiquei aqui no plenário, porque não resolveu o problema.
Então, o que acontece? A gente não pode, o município também não pode ficar fazendo uma obra e fazendo reparo hoje, daqui um ano, daqui um mês, 2 meses, né? Então, na realidade, eu nunca pedi manilha para ali. As indicações que eu fiz foi galeria. A galeria, fazendo uma avaliação, um engenheiro, por exemplo, ele vai saber a largura, a altura que vai caber lá, a quantidade de água que desce num grande dia de chuva. Então, é isso aí. E sobre lá na Helenice, não, lá fez um trabalho, lá não teve problema de passar em cima da rua, não. Já colocou uma manilha grande, lá já tinha uma também, há anos e anos atrás, colocaram uma manilha muito fina, agora eles deixaram a manilha fina que estava lá e colocou uma, se não é 80, é 1 metro. Lá não teve problema, não. O problema lá é esse que desce essa água do Morro Surubi, no qual eu já pedi também essa caixa seca, porque lá o meio que tem para resolver o problema seria essa caixa seca, porque é um morro longo, que desce muita enxurrada, e essa enxurrada ela desce e vai parar nessa rua, entrando onde eles fizeram esse trabalho lá colocando uma manilha a mais. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como estão. Aprovado por todos. Requerimento 1 de 2026, do vereador José Luiz, e a palavra é sua, vereador. Isso aí acontece. Pessoal, esse requerimento aqui que eu estou fazendo aqui, eu conversei com o pessoal, com todos os vereadores aqui. É uma coisa que eu acho que vem ocasionando muito problema em nosso município. Estou pedindo, vou levar esse papel protocolar da UDR lá em Belo Horizonte, direto ao diretor, pedindo redução de velocidade, seja quebra-molas, em todas as encruzilhadas. Aquela do alto lá do Barbosa, aquela curva lá para cima do Juninho, tem aquela aqui, a entrada do Barbosa, a entrada do 20 Alqueires, a outra entrada ali do passado que vira para o Raimundo ali, a entrada do Caeté, aonde tem aquele material de construção do Jário, e também nesse requerimento solicitei até uma pedra, mas eu conversando com o vereador Wilson, já até falou sobre essa pedra, que já está até em andamento, que ela tem, eu estou vendo ali, quase uns 3 anos que eu estou vendo aquela pedra, mexe, ela continua com uma pista ali. Tem quase 5. Aí eu vejo aquilo ali um absurdo, a gente já conhece tranquilo, mas a pessoa que não conhece pode haver vítimas fatais ali. E esses cruzamentos que eu pedi, esses entradas que eu pedi também aqui, já teve morte ali no cruzado do Barbosa. Porque, na verdade, tem pessoas que andam no asfalto, mas estão achando que é estrada de terra. E não é bem assim, nem conhece o que é um trânsito. É a gente, primeiro, que tem que fazer, trabalhar com segurança antes de acontecer. E estarei pedindo aí o apoio de todos vocês, inclusive, já pedi, né? Todo mundo assinar o papel que eu fiz. Estarei levando em Belo Horizonte o mais rápido possível. Eu já pedi ordem aqui até o presidente. E agradeço também ao presidente, a todos aqui dessa casa aqui que votaram nesse requerimento, que eu acho, na minha opinião, foi uma busca ativa que eu venho fazendo, acompanhando, ando muito nesse assalto, e de Piranga para cá eu já vi que já fez 2. É um momento oportuno da gente estar pedindo isso, que seja de grande importância para o nosso município e segurança para o nosso cidadão que transita na rodovia 482. E conto com o apoio de todos vocês. Palavra do vereador Tarcísio. Vereador Zé Luiz, eu te parabenizo pela iniciativa e parabenizo você também por fazer
esse requerimento assinado por todos os vereadores. Por quê? Se faz, por exemplo, com um vereador ou 2 vereadores, tem uma diferença muito grande que todos os vereadores estão pedindo a mesma coisa. Parabenizo pela iniciativa e olha que esse requerimento é de grande importância e, com certeza, com essa assinatura de todos os vereadores, tem um peso maior para resolver esse problema que precisa de uma solução mais urgente possível há muito tempo, né? Então, agradeço até você por ter essa iniciativa tão importante. Obrigado aí pelo requerimento. Obrigado. Palavra do vereador Pedro. Zé Luiz, seu requerimento é muito bom. A coisa que fala assim, o DR já podia ter mexido, está de parabéns. Quero parabenizar o vereador Ilcim também, que já fez requerimento, levou, protocolou ao DR, pedindo que retirasse aqui a pedra. E o vereador Carlos já entrou com indicação pedindo quebra-mola para a entrada do Caeté. Se eu não me engano, acho que é o vereador Carlos que entrou aqui no ano passado, no ano atrasado também. Isso é muito importante, que lá no Mata Onça eles botaram um quebra-mola no alto, outro no estradeiro. Isso é uma coisa que vai ser muito importante, muito bom, porque a pessoa talvez sai da estrada de terra com pouca noção de trânsito e acaba acontecendo acidente. Isso é uma coisa que é muito bom. E igual você pediu, Heitor, aí, que faça alguns, foi fazendo, já está bom, já foi aquele da Encruzilhada Barbosa e do Caeté, fazendo o que é do Caeté ali, no JAR não precisa mais, que ali o cara já, automaticamente já maneirou. Vai ser bom aquele do Caeté até para que a curva lá em cima, se meter, vai ter que colocar a placa lá para cima, automaticamente ele já vai vir devagar, porque lá sabe que vai encontrar um redutor de velocidade cá embaixo, até para o trânsito, quem não conhece a estrada, vai ser bom. Igual no Barbosa, colocou, ele uma coisa vai ficar muito bom. Deus abençoando, que saindo, isso é muito importante. Está de parabéns. Obrigado. Palavra do vereador Wilson. Vereador Zé Luiz, eu agradeço por lembrar da minha atuação nesse caso aí. No dia 25 de junho de 2025, eu fiz um ofício ao diretor-geral da DE e não tive resposta. Mandei no e-mail e não tive resposta. E aí, se a montanha não vem, como é que é? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Fui a Belo Horizonte, como é de conhecimento de todos os senhores, no dia 13/11/2025, acompanhado do deputado estadual Adriano Alvarenga, que me apresentou pessoalmente o doutor Matheus, que é o diretor-geral da DR, e a gente discutiu muito sobre esse assunto, né? Falei com ele que, graças a Deus, ainda não tinha morrido ninguém naquele lugar, mas era propício, né? E quando foi agora, no último dia 13 de fevereiro, eu retornei um ofício ao Adriano Alvarenga, dando uma cobrada, porque agora a gente está terminando aí o período chuvoso, então tem um espaço já para poder estar trabalhando. E eu tenho uma boa notícia diante disso tudo, que já está licitado para poder estar fazendo essa obra de retirada da pedra, né? Mesmo assim, eu agradeço o senhor de estar fortalecendo esse pedido, de ter a atitude de procurar o diretor da DR, assim como fiz, e mostrar que a casa está viva. Esses radares também, eu fiz 2 pedidos de radares também, de suma importância todos que o senhor está pedindo aí sobre o quebra-mola, mas eu fiz, foi pedido de radar, um para a reta do Caeté e o outro ali para antes da casa do Tote, ali, antes da entrada do Eugênio da Vendinha pelo asfalto ali, porque a entrada e saída de veículo, de moradores, é super arriscado. Então, agradeço o senhor por ter lembrado de mim e por estar atuando na mesma causa aí. Continua em discussão. Obrigado. Esse requerimento, né, do José Luiz, a gente no primeiro do ano, parece que em outubro, a gente foi também lá no deputado, oficializei isso, e ele oficializou lá no DR, e inclusive tem aqui na casa, né, o ofício que ele mandou, eu acredito que tem aí na casa, mas nada foi feito, né? Prometeu, mas não foi feito. Então, a cobrança sempre é bom, né?
mas não ficou esquecido. Eu acho que eu trouxe aqui 3 anos consecutivos pedido de lombada ou radar para essa região, só que eu não tive êxito, né? Mas Deus vai abençoar que vai ser feito, porque precisa demais. Em novembro também, né? Eu não me lembro. Pois é. Mas nada, não ficou tudo perdido, né? Coisas que a gente foi pedir, já respondeu que está a caminho, que vai acontecer. Só uma réplica, pai. Eu acho que, por exemplo, igual já está em andamento, igual o Wilson falou da pedra, e com esse requerimento, todos nós votamos nele, assinamos nele, estarei levando lá e pedindo, com certeza a gente vai conseguir, se Deus quiser, com muita... cobrar pelo menos pelo município, né? Fazer a nossa parte. Vamos para o projeto 3 de 2026, de autoria do prefeito municipal, que cria o cargo de nutricionista no quadro do pessoal da prefeitura municipal. Ele está em discussão. A palavra é do vereador Wilson. Esse cargo de nutricionista, no caso, o relator, senhor Toninho, esse cargo de nutricionista aqui é para as escolinhas, não é isso? Para atuar nas escolinhas? Importante demais essa vaga de... Pode falar, presidente, pode falar. Não, estou falando, está criando o cargo e a vaga. Sim. Pode falar, doutor Paulo. É até bom que o senhor esclareça. Perfeito. Obrigado, doutor. Muito importante a criação desse cargo. Inclusive, eu vou tocar num assunto dentro da pauta que eu iria até trazer aqui a essa casa para explanar para os senhores, porque existe na lei a obrigatoriedade da escolinha, por exemplo, a escola de creches, dela fornecer o cardápio de alimentação, porque às vezes você manda o seu filho para a escolinha e lá não é permitido levar merenda, né, professora? Não é permitido. Chega lá, o seu filho não gosta de uma determinada comida, a criança não pode ficar com fome. E eu já recebi reclamação de pais de alunos que não têm acesso a um cardápio. Tá? Não sei se agora já estão mandando, né, a partir dessa semana, mas tem poucos dias que um pai de aluno reclamou comigo. Então, que já possa contratar, né, ou fazer um processo seletivo que eu acho mais justo, né, que eu não sou a favor de contratação na gestão pública, mas que seja que faça esse cardápio, que monte um cardápio e que mande para os pais dos alunos, para eles saberem que os filhos deles estão se alimentando lá, para não acontecer a lástima de uma criança ficar sem condições de comer alguma coisa na escola. Continua em discussão. Palavra do vereador Tarcísio. Deve ser que essa vaga é uma profissional para atender todas as escolas municipais, deve ser. Porque o sossego da mamãe, desde que meu filho estudava lá, já tinha a nutricionista. E também agora com a creche, né, deve ser que é para atender uma demanda maior. Continua em discussão. Palavra do vereador Pedro. É igual o vereador Wilson falou, eu sou de acordo demais. Tem que ter mesmo, que a alimentação é coisa séria. Agora, modo de contratação, eu acho assim, o Poder Executivo é muito ruim escolher a dedo. Às vezes tem mais profissionais na cidade, como que chega e escolhe um, acho assim, deveria fazer um processo seletivo. Nem que seja um processo mais simplificado, mas que seja critério de contratação, isso é muito importante.
E outra coisa que eu vi na justificativa aqui, também comprar tantos por cento do produtor rural. Isso aí eu vi no projeto aqui. Isso também é importante, vai valorizar, vai incentivar o produtor rural, quem mexe na área, vai plantar, quem vai ter, não, o município vai me comprar, vai ter um valor agregado, isso aí que é uma coisa muito importante também. Que depois, também, ao que a nutricionista tiver contratado chamada, talvez que a casa chama ela, que vai ver, realmente, está comprando produtor rural, o tantos por cento que pede para comprar, que eu acho que sim, 40%, ela está comprando, porque hoje, no município que nós estamos bem na divisa do Guaraciaba, já tem produtor rural produzindo muita coisa, igual eu fui lá outro dia, às vezes eu acho que é município do Guaraciaba, lá no Vino, tem uma neta dele, que é agrônoma, e o marido, lá do Sul, agrônomo, então lá estão mexendo com muita coisa na área de morango, de fruta, de verdura, legumes. A coisa que eu até falei com eles, que o dia convidar, quero falar com o presidente depois, de convidar os vereadores, que quiser lá para marcar com eles, de lá conhecer, só lá que está aberto, quiser conhecer, pode estar lá à disposição. Isso é muito importante para o município. E aí, igual eu falei assim, a gente só espera que tenha um critério de contratação. O vereador, se você quiser marcar, pode marcar que a gente vai. Eu pode contar comigo. E a gente avisa a todos os vereadores aí. Ô, presidente, eu vou ver com eles o dia e marco vocês com antecedência para todos, se puder, quanto mais melhor, né, gente? Isso é muito importante. Palavra do vereador Teté. 2 pontos aqui. Um ponto da palavra de Ursinho e do vereador Pedro, do vereador Ursinho Pedro. Sobre o que o Ursinho comentou, é muito importante, porque, igual ele falou, que às vezes tem aluno que não adequada à alimentação que está no cardápio. E se eu acho que se a mãe tiver condição, os pais, para deixar levar essa merenda para esse aluno, não é que vai fazer para ele especificamente comida para ele. Se liberasse, pelo menos, para aquele dia que ela não comesse aquele alimento, liberasse para a mãe deixar ele levar aquele alimento. Porque se ele não come aquele alimento hoje, ele vai sentir falta do alimento, ele vai ficar fraco na escola. Então, muito bom apontado pela sua palavra, que tendo condições a mãe deixar a escola, fazer um acordo, aquele dia merenda X. A minha criança não alimenta, eu posso levar a merendinha para ele não ficar com fome? Então, foi muito bem a sua palavra, e a de Pedro também, Pedro. Você falou sobre agricultura, para fazer pouca burocracia, para os agricultores não tiver muita assim, burocracia para poder entregar esse alimento, para ser mais fácil de chegar e vender esse alimento, para não deixar muito burocrático, para ele não gastar tempo para poder fazer os seus papéis de documentação. Porque tudo hoje tem que ter documento, né, Pedro? Então, para dar uma chance para o produtor ser menos burocrático para eles. Então, Pedro, valeu sua palavra, foi muito importante. Você também, sim, parabéns para vocês. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei número 4 de 2026, de autoria do prefeito municipal, concede reajuste de vencimento aos servidores integrantes da carreira do magistério. Ele está em discussão. Se for, eu vou pedir, eu acho que melhora para nós a nossa discussão, eu pedi ao doutor Paulo para estar explicando sobre esse projeto. Porque esse projeto ele é um pouco polêmico, porque na parte do monitor, esse projeto não está em pauta o profissional que diz monitor. Se elas enquadrar nesse projeto, que eu acredito que vai ter que adequar, o prefeito vai ter que mandar um outro projeto para nós aqui. Eu queria que o senhor explicasse, antes da gente entrar em discussão, por favor. Presidente, só podia pedir para usar o microfone, por favor? Não tem microfone aí, né, doutor? Beleza. Não, eu só estou pedindo assim a opinião do senhor, porque não está em pauta.
o monitor. Então, como não está em pauta, a gente não pode discutir a situação delas. Isso. Então, se precisar, a gente chama o senhor. Está em discussão o projeto. O projeto está em discussão. O presidente, eu acho que o desejo, não só meu, mas de todos os nobres edis aqui, seria de ver um aumento de verdade para os professores, né? Porque eu não preciso de falar mais nada, que eu usei agora há pouco a tribuna aí no pequeno expediente para falar sobre o quanto a profissão das profissões é tão desvalorizada no nosso país, né? Porque vai chegar algum tempo que ninguém vai querer ser professor mais não, porque o professor é mal remunerado, mal pago e termina no final da sua carreira doente. Então, a gente não queria ver só aqui uma retificação do salário, não, que aqui a gente está votando um reajuste, não é aumento de salário, a gente queria estar votando de verdade um aumento de salário, porque se existe uma classe que merece um salário, todas merecem, mas que merece uma valorização e um reconhecimento, não só do Estado, do município e da União, é a classe dos professores e dos monitores que estão agora a caminho de serem reconhecidos também como professores. Então, me coloco aqui solidário a toda essa classe da educação que merece todo o nosso respeito, o respeito dessa casa aqui. E pena que é só isso, mas com certeza favorável ao reajuste deles. Palavra do vereador Teté. Eu sim também tenho razão em falar sobre o aumento aqui sobre a educação das pessoas. A gente vota de acordo com que vem a lei para nós. Eu queria, você queria, todo mundo queria votar 50% ou 100%. Só que não é nosso, veio fixado do reajuste federal. Então nós queríamos muito sim que os governos federais, estaduais e municípios adequassem o valor que seria de acordo, que eles merecem muito, tanto todos eles que estão na sala de aula, eles sabem o esforço que eles têm. Você falou no início da sua fala, que hoje uma professora, uma mãe, ela é psicóloga, ela é tudo hoje para uma criança. Então, nós votamos aqui de acordo com o que vem para nós. Nós não temos força e poder para colocar o aumento que a gente quer. Mas podia sim, governante, hoje, amanhã, daqui a uns anos, colocar um justo que eles merecem. Então, parabéns para a sua fala, sim. Continua em discussão e a palavra é do vereador Tarcísio. Na realidade, o que acontece? A cada ano, o salário do profissional educacional, ele vem perdendo. Porque eles colocam lá, aqui, um reajuste de 5,40%, não é isso? Mas, na realidade, a inflação foi muito maior. Então, todo ano, o professor só tem a perder. Meu pai e minha mãe eram professores do Estado. Eles ganhavam quase 3 salários mínimos cada um. Hoje, dá o quê? 2. Vou contar aqui mesmo, 2. Então, o salário do profissional da educação hoje, a cada ano que passa, ele está ganhando menos. Porque o reajuste não cobre a perda salarial. A inflação é muito maior. De onde que eles tiram esses pontos aqui que não dá para entender, essa porcentagem aqui não dá para entender, não. Que se for ver, a inflação é praticamente mais que o dobro disso aqui. Então, na realidade, o que acontece? Infelizmente, o professor, eu tenho irmã professora, eu tenho sobrinho professor, e eu tenho um sobrinho que largou a profissão porque viu que não tem perspectiva de melhorar em nada. Ele passou a mexer com o comércio porque ele falou, não dá. Então, na realidade, ele saía de Vinchalqueiros, ia para Barbosa, saía de Vinchalqueiros, ia para Penha, mas chegou num ponto que ele falou assim, não tem jeito, não tem solução. Vou largar isso para um lado, e largou. Então, o que acontece? Isso aí vai trazendo uma descredibilidade muito grande para essa categoria, porque às vezes sente que não tem assim, apoio, né, principalmente governamental, de uma melhoria, de uma
de um aumento aí real que dá para sobreviver com dignidade, com menos preocupação com o monetário, né? Porque, na realidade, se está perdendo, só perdendo porcentagem, chega num ponto que fica insustentável. Então, a gente vai votar. Não depende da gente, a quantidade do aumento é o que vem, né? Mas fica aí essa observação que é muito triste. É uma profissão que teria que ser muito valorizada, ela é bem desprezada hoje, principalmente pelos governamentais. Dá uma réplica para o vereador Teté, mas seja breve. Ainda lembrar também que, dependendo do aumento que for dado por governos federais, estaduais e municipais, ele pode passar o valor que pode pegar o imposto de renda, que no final do ano pode ser muito mais prejuízo para o professor ainda. Quer dizer, tomara que faça uma lei que professores também tenham um imposto de renda que não seja tão muito suficiente para dar prejuízo para eles. Às vezes tem um aumento muito acima, amanhã ou depois pode vir imposto de renda e estar para prejuízo. Então, podia ter uma lei que a professora podia ser isenta do imposto de renda. Podia, já que estão falando das pessoas que maravilhosamente cuidou das nossas crianças, cuidou de nós. Podia sim, o governante tomar uma iniciativa de não cobrar imposto de renda das professoras. Por que não podia fazer essa lei? Se passar um pouquinho do teto, eu vou pagar imposto de renda. Então, quer dizer, se aumentar um pouquinho, prejuízo. Se não aumentar, prejuízo. Então, que faça o governante uma isenção de imposto de renda para elas, que ela merece muito mais que isso, no meu ver. Palavra do vereador José Luiz. Isso aqui, na verdade, igual já foi até falado, mas eu quero treinar isso aqui para mim nem aumento, tem um fato de reajuste. É uma classe que complicada. Hoje a gente está aí com professores doentes por causa de... O professor não trabalha só na sala de aula. A gente pensa que você trabalha na sala de aula, mas chega em casa, ele vai preparar uma aula, ele tem uma criança ali que hoje tem... Eu trabalho na saúde, eu sei, cada criança tem um jeito de aprender. E talvez a pessoa... Eu mesmo sei várias escolas que esse ano passado eu vi. Cada aluno é um tipo de... Cada aluno de um jeito. Então o professor tem que preparar aquela aula. Às vezes a pessoa vai lá e fica mandando na sala de aula só, não, mas tem que dia 10 horas, 11 horas da noite, preparando a aula para uma criança. E na onde vai a mente da pessoa? Descansa pouco, a valorização dele muito. Isso para mim não é aumento, muito pouco, mas não depende da gente, igual já foi falado aí. É coisa que a gente, né? A gente vota para... De acordo com o que está aqui no papel, a gente não tem como fazer nada nisso aqui, mas eu acho que é uma coisa que tem que ser avaliada no futuro, por quem seja, por ministro da Educação, por ministério que for da parte da educação. E mas tem professores aí vai ficando de acordo que é doente, entra no remédio controlado devido ao estresse, porque as crianças, tem crianças que cada vez foi mais difícil, a população talvez. Eu, por exemplo, eu sou pai, talvez eu não consiga controlar meu filho em casa. Eu acho que o professor, no lugar do cara na escola, ele vai estar pesando a classe do professor. Mas que pense melhor os governantes, que pense a classe melhor, porque na verdade a gente vem cada vez vai defasando os nossos professores aí. Você corrige uma fala minha, que eu falei elas, mas também tem professores também homens, né? Eles e elas, então professores e professoras. Estou falando muito em elas e ela, mãe, e pai também. Então, professores e professoras que têm o direito de isenção de imposto de renda. Continue em discussão e a palavra do vereador Pedro. Olha aqui, igual o vereador Wilson falou, aqui a gente não está votando aumento, nós estamos votando a perca de inflação. E ser professor, igual já foi discutido, não é fácil. A verdade, todos nós aqui, se nós estamos aqui, porque nós passamos por um professor, eu falo assim, graças a Deus, eu tenho 2 filhas com curso superior, mas todas começaram na onde? Na escola do municipal, todas as 2 estudaram na escola municipal, na Laje, até o 4º ano, graças a Deus, veio para aqui, estudou na escola de estado. Agora, eu acho assim,
Eu acho que não impede também o Poder Executivo dar um aumento, não. E assim, pelo pouco do conhecimento que eu tenho, mas eu acho que assim, se o Poder Executivo, o prefeito quiser dar tanto por cento de aumento, tanto no orçamento, manda para cá, a gente vota o orçamento, mandar um projeto, nós vamos votar favorável, pode ter certeza. Eu acho assim, igual veio aqui, vem esse aqui, segue a peregrinação do governo federal, parece, que é um projeto específico, mas eu acho assim, eu acho que ele pode dar um aumento de tantos por cento para os professores municipais que mandar para casa, que todos vão votar, que são uma classe muito merecedora mesmo. E ele pensar nisso também, quem sabe, fazer um projeto dando um aumento para os professores, um aumento. Aí é uma coisa que seria muito importante. Muito Pedro, obrigado. A sua fala é uma fala importante, mas eu não sei se o município pode fazer esse aumento específico para essa classe. Não sei, quer dizer, eu não sei se ele pode fazer, nós votamos a favor sim. Eu não sei, não, só para poder completar para mim, mas assim, eu acho assim, igual eu te falei. Só assim, mas eu sei que às vezes pode aumentar para todos também, né? Não sei. Não, mas não, ele pode fazer para a classe. Eu acho que pode sim, desde que ele altere o orçamento. Isso. Eu acho que eu falei que a gente vai votar o orçamento, faz a dotação orçamentária no orçamento, nós vamos votar. Porque o impacto, se o orçamento, nós votamos 30%. Se der um aumento dos professores mais 10% no salário do professor, Poder Executivo, aí vai ver quantos por cento vai ter votado, eu acho sim, fazer a dotação orçamentária e botar aqui a porcentagem. O que eu imagino é isso. Não é importante essa fala, não eu quis entender essa fala, mas assim, às vezes também tem que não achar discriminação, né, doutor Paulo? Por exemplo, o prefeito fazer uma lei que aumenta os professores. Ele tem que fazer para todos, no caso? Ou você pode fazer um orçamento para aumentar só o professor, como o Pedro quis dizer ali. Ele não pode fazer, no caso, isso? Igual o Pedro falou o seguinte, que o executivo fazer uma lei no orçamento que podia dar uma porcentagem a mais, né, Pedro, professor? Aqui nós estamos votando a perca da inflação. Se o Poder Executivo poderia dar um aumento no salário, a prefeitura dá um aumento no salário dos professores municipais. Se ele votar alterando o orçamento, mandar a alteração no orçamento, eu imagino que pode. E mandar o projeto para a Câmara votar. Aí eu quis dizer para Pedro assim, que outras classes também não podiam ter aumento, podia exigir aumento também, no caso? Igual o Pedro falou, um aumento para elas, mas para professores geral, professores. Só que, e outras classes vão dignar também, eu querer também pelo aumento por fora, não? Pode cogitar. Isso. Prejuízo. Não, então Pedro está aí, porque Pedro quis dizer o seguinte, doutor, que dá um aumento de 10% a mais, né, no executivo, né, Pedro? Aí eu quis colocar, Não, por exemplo, ele quis dizer assim, além disso, o professor faz um orçamento 10% ou 20% para os professores. Aí eu quis dizer assim, outras classes também podiam indicar o direito delas, né? Se quiser, mas aí podia dar acumulação a outras áreas. É lógico, e nós votamos a favor, demais da conta. Só que nós queríamos saber que aumenta para a professor também, outras classes também vão querer indicar o direito de aumento. Tá bom, doutor. Pedro, parabéns pela sua fala. Não, tudo bem, mas é porque nós estamos perdendo o controle da reunião, nós estamos falando e todo mundo falando sem pedir a palavra. Mas quem precisa ter direito. Aí nós perdemos o controle da... Não, presidente, me desculpa aí se eu... Tá tranquilo. Não, desculpa, bom. porque nós estamos uma crítica para poder... Uma fala aqui, valorias para professores geral, no caso. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como estão. Aprovado por todos. O projeto 5 de 2026 continua em tramitação. É o projeto do consórcio. Continua em tramitação. Eu até conversei com o senhor extraoficialmente, mas eu gostaria de falar novamente aqui em plenário
Se o senhor puder e conseguir trazer alguém dessa empresa para poder explanar para a gente antes, o vereador Toninho, o vereador Zé Luiz, hoje estivemos conversando sobre isso, até com o doutor, porque vai ser muito importante para a formação de uma ideia, para a gente poder votar nisso aqui. Eu li algo sobre a empresa, mas eu, sinceramente, ainda não tenho uma opinião formada. E eu acho que seria de suma importância. O que o senhor acha? Eu já conversei isso com o executivo, né, com o prefeito, e ele, se não conseguir da empresa, o advogado da prefeitura vai fazer uma reunião para estar explicando, porque ele tem conhecimento do projeto. Aí ele vai estar explicando qual que vai direcionar a cobrança vai fazer o direcionamento. Quanto que você vai pagar, quanto que é maior vai pagar, um valor. Não vai ser para todo mundo igual. Então eles têm que fazer um mapeamento da cidade, de valores para moradores e comércio. O consórcio, uma das finalidades é essa. Ô, presidente, mas foi bom, igual o vereador Wilson falou, você falou que isso aí, esse consórcio, a partir dessa hora, ele que vai mexer com lixo aí? Não. Não, nada a ver. Ele vai cobrar, porque futuramente é uma lei federal, os moradores é que vai cobrar... Vai ser obrigado a pagar. O recolhimento do lixo, igual paga IPTU, uma vez por ano, junto com o IPTU, vai pagar o lixo. A gente não sabe o valor, quem vai estipular valor é esse consórcio. Então, esse projeto a gente vai votar. Esse que a gente vai votar é só para o município associar com eles. Aí que vai começar a vir os projetos que é o projeto que vai falar do lixo. Presidente, mas se é uma lei federal, o município não tem como evitar, é obrigatório, tem que pôr, infelizmente. Mas escuta aqui, mas se o município resolve, não, se o município quiser continuar bancando a coleta de lixo, ele não pode, não? Será? Isso é bom que seja a explicação. É queda, como é que fala? Dispensa de receita, alguma coisa assim? Eu não sei, eu só sei que dizem que o prefeito não pode recusar porque é receita, não pode dispensar receita. O que o advogado explicou mais ou menos foi isso. Mas esse projeto nós está saindo um pouco da pauta aqui, né? Nós vamos estar discutindo ele. Se marcar para quarta-feira para a gente falar sobre ele, eu vou pedir a Mariana para colocar no grupo, né? Para que todos possam participar. Antes do dia 5, nós vamos ter uma reunião aqui para a gente falar dele. Presidente, eu sei que saiu fora. Deixa eu fazer só uma pergunta. Todo mundo já comentou, já saiu fora da pauta mesmo. Por que não trazer um cara do consórcio para passar para a gente estar ciente disso? O advogado vai representar o consórcio. Tá? Não custa trazer um cara do consórcio, você vai receber para isso. Aí, é o que o prefeito vai tentar trazer uma pessoa do consórcio. Entendeu? Mas se ele não conseguir, se não tiver alguém para vir explicar, o advogado dizem que está inteirado da situação, mas... O advogado é da prefeitura. Empresa, da prefeitura. Isso aí, desse recolhimento de lixo, até eu estive conversando, a gente queria saber assim, qual o critério que vai cobrar. Vamos supor assim, de casa por casa de Porto Firme. Né? Todos que têm conta de luz ou conta de água, pagam a conta de água. E qual o critério que vai ser cobrado desse lixo? Não, porque a gente vai pagar ou por mês ou por ano. Agora a gente tem que saber o valor. Como que a gente vai botar num negócio que não tem valor? Valor fixo. Ou é 20 por mês, ou é 10. Me parece que é igual o IPTU, até junto com o IPTU. Uma vez por ano. O IPTU
o senhor A maioria não paga IPTU também, não vai pagar ele também. O pessoal não paga IPTU. E quem não paga IPTU, vai Não pagar paga onde? lixo também não paga nada. Ô, gente, ó, 3 minutos pro banheiro aí para nós terminar a reunião. Presidente, pronto. A gente tem que discutir mesmo. Isso aí, eu coloco isso aqui igual aquela vez que levantou que passou a dos públicos. A hora que chegar, você vai fazer um favor para mim, cara? Sim. A hora que chegar o relógio aí, pede para trocar esse fio aqui, ó. Trocar esse fio aqui, ó. Tá. Ele tá Ele é curto, você entendeu? certo. Pedir Mariana para já. Tem que ter alguém que... Não, quando for trocar. Esse fio aqui, né? Olha pra você ver. Ele joga a coisa lá no chão, porque na realidade, quando colocou isso aqui, mudou aqui as mesas, aí colocaram essa mesa errada aqui, ó. O buraco era aqui. Aí eles colocaram o fio de acordo com o carro, né? Mas a mesa, o certo era essa mesa. O meu tem os cabos sobrando, não sei porquê. Pois é, não, mas você entendeu o que eu falei? Esse fio seu era lá de lá. Esse buraco, eles colocaram a mesa errada, porque mudou aqui, aí, não sei para que é, que mudou as mesas. Aí colocou o buraco com a mesa daquela aqui. Aí eles fizeram a fiação para cá. Cabo. Aí tem que pôr outro cabo aqui. Eu vou pedir a Mariana para providenciar isso aí. Aí eu. Teste E. Convido a secretária Mariana Silva Valente para a leitura da ata. A ata da primeira sessão da 4ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Porto Firme, Minas Gerais, ano 2026.
aos 20 dias do mês de março do ano de 2026, às 17h30, no plenário José Niceto Saraiva, situado na Avenida 18 de Agosto, número 425, centro, neste município, sob a presidência do vereador Carlos Antônio Gregório, reuniu-se a Câmara Municipal, contando também com a presença de seguintes vereadores: Antônio Santana Saraiva, Elton Rogério Barbosa Santana, José Luiz Maia de Paula, Pedro José Câmara Silva, Tarcísio Rogério de Castro e Wilson José de Souza Nicomedes. O senhor presidente declarou aberta a primeira sessão, fazendo as orações de costume. Em seguida, o senhor presidente concedeu ao vereador Wilson José de Souza Nicomedes o uso da tribuna. O vereador Wilson Nicomedes utilizou a tribuna para discorrer acerca da nova lei número 15.326 de 2026, que estaria equiparando os monitores escolares na categoria de professores de educação básica e infantil. A lei citada acima diz que, por profissionais do Magistério Público de Educação Básica, entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isso é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação, coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, incluindo os professores de educação infantil, reconhecendo o princípio da integralidade entre cuidar, brincar e educar, independentemente da designação do cargo ou da função que ocupam em suas diversas etapas de modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional. O vereador enumerou que, de acordo com as exigências do último concurso público ocorrido no município, as monitoras das escolas municipais teriam o direito de seus vencimentos serem equiparados aos vencimentos dos professores da rede municipal. O vereador enalteceu ainda o trabalho árduo e, às vezes, não bem reconhecido dos professores brasileiros, que é como público e notório, cumprem uma carga horária semanal muito superior à carga estipulada no cargo. Lembrou ainda que o professor, em sala de aula, ao mesmo tempo que leciona, também cumpre outras funções informais, como de assistente social, psicólogo, cumprindo funções de muitas vezes extrapolam as atribuições do professor. Também lembrou das inúmeras enfermidades e prejuízos à saúde que, não raramente, atingem a categoria. Por fim, parabenizou a todos os profissionais de educação pelos relevantes trabalhos prestados a toda a comunidade. Em seguida, foi apresentada a matéria da ordem do dia, conforme se segue. Indicação 26/2026, de autoria do vereador Wilson José de Souza Nicomedes, sugerindo ao seu prefeito municipal que verifique a possibilidade de providenciar a criação e implementação de aplicativo app e plataforma web para transparência, acompanhamento em tempo real da posição da fila de espera por consultas, exames e cirurgias eletivas da rede pública de saúde do município de Porto Firme. Indicação 27/2026, de autoria do vereador Elton Rogério Barbosa Santana, sugerindo ao seu prefeito municipal que verifique a possibilidade de providenciar calçamento de pedra fincada no morro do sítio Santa Teresa Tiririca, referência à próxima residência da senhora Maria Coelho, zona rural neste município. Indicação 28/2026, de autoria do vereador Pedro José Câmara Silva, sugerindo ao seu prefeito municipal que verifique a possibilidade de providenciar calçamento de pedra fincada nos dois morros da Tiririca, sentido Tiririca ao asfalto e do asfalto Tiririca, zona rural neste município. Indicação 30/2026, de autoria do vereador Tarcísio Rogério de Castro, sugerindo ao seu prefeito municipal que verifique a possibilidade de providenciar a construção de uma galeria na rua Francisco Prázio, próximo ao poliesportivo, e solicito ainda a pavimentação asfáltica a partir de onde a enxurrada que desceu do morro destruiu, próxima à residência da senhora Helenice, em Santo Antônio das Posses, zona rural, neste município. Todas as indicações citadas acima foram colocadas em discussão, em seguida colocadas em votação, sendo aprovadas por unanimidade. Continuando o requerimento número 1/2026, de autoria do vereador José Luiz Maia de Paula, que seja este encaminhado ao DER-MG, o presente requerimento citado a esta autarquia estadual providenciar, em caráter de urgência, quebra-molas nos seguintes pontos da MG 482, no trecho que liga os municípios de Porto Firme e Ipiranga,
Solicita ainda, neste requerimento, a remoção de uma pedra gigantesca que se encontra obstruindo uma das pistas da citada rodovia, mais especificamente no KM 186 da MG 482. Os pontos onde os redutores de velocidade deverão ser implantados serão os seguintes: entrada de Gonçalves, entrada de Barbosa, entrada de Vinte Alqueires, entrada do Passa 10, entrada de Caeté e entrada do Bom Jardim. O requerimento 1/2026 foi colocado em discussão. Após a discussão, foi colocado em votação, onde o requerimento 1/2026 foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade ao projeto de lei 3/2026, de autoria do prefeito municipal, que cria o cargo de nutricionista do PENAI no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Porto Firme, nos termos que especifica. Projeto de lei número 4/2026, de autoria do prefeito municipal, que concede reajuste de vencimento aos servidores integrantes da carreira do magistério. Os projetos de lei citados acima foram colocados em discussão, em seguida colocados em votação, sendo o projeto de lei 3/2026 e projeto de lei número 4/2026 foram aprovados por unanimidade. Seguindo o projeto de lei 5/2026, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o município de Porto Firme a firmar convênio de cooperação com a Agência Reguladora Intermunicipal de Serviços de Saneamento de Minas Gerais, ARES MG, para delegação das competências municipais e regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico e da outras providências. Continua sendo analisado pela Comissão de Justiça e Redação. Não havendo mais nada a constar, foi encerrada a presente sessão e eu, Mariana Silva Valente, lavrei a presente ata, que ao será lida e, se estiver de acordo, vai devidamente assinada pelos edis. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Porto Firme, 20 de março de 2026. Esta ata contém 3 páginas e não contém rasuras. Mesa diretora, presidente Carlos Antônio Gregório, vice-presidente Darciso Rogério de Castro, primeiro secretário Elton Rogério Barbosa Santana, segundo secretário Antônio Carlos de Oliveira, ausente. Vereadores: Antônio Francisco Teixeira, ausente. Antônio Santana Saraiva, José Luiz Maia de Paula, Pedro José Câmara Silva, Wilson José de Souza Nicomedes. A ata está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como estão. Aprovado por todos. Ai, meu Deus.
doutor, isso vai gerar algum custo para o município? E para a população? Não, e para a população não, né? E para a população, no caso? E quem vai pagar isso são as próprias concessionárias que prestam. Eu quero dizer o seguinte, vai ter um custo para o município. E para a população? Não? Jamais. Não, queremos saber para poder votar aqui. Nós queremos votar aqui para saber que não vai atingir a população. Não, pode ou não vai atingir? Porque às vezes hoje, doutor, vou um minutinho, doutor Paulinho, às vezes nós votamos uma lei hoje achando que é bom para o município, mas pode ser ruim para o povo, para a população. Esse foi o imposto deles. Sim, mas eu quero dizer se o povo irá pagar por isso. Não, isso eu não posso falar. Ninguém tem certeza. Aqui na lei, diretamente a lei diz que não. Diretamente a lei diz que não. Mas, evidentemente, aumenta-se o custo para o prestador, aumenta-se o custo para os que usam o serviço prestado. Agora, 2 mil e poucos reais para o município por filho vai dar 5 centavos por unidade. Para o município, mas e para o povo pagar? Uma vez aqui, isso, mais uma vez teve uma votação aqui, do negócio da luz, que dizia que ia ser só um mínimo, cobrar em cima do quilowatt. Deu maior confusão, só lembra, doutor? Mas só lembra, não, é só para prevenir nós, vereadores, é só um minutinho, prevenir por quê? Veio uma lei aqui dizendo que ia ser um mínimo de 1%, chegou a nego pagar quase R$80 por conta de luz. É prevenir para não remediar. É assim, você, exemplo, eu te forneço mel a R$30 no litro, exemplo do texto. Aí eu passo o preço para 32. Você vai aumentar ele para o seu cliente final, se você quiser repassar. Correto. Um valor tão irrisório, que eu considero um valor irrisório. Isso que também foi dito na época. Se tem 10 mil, 11 mil habitantes, R$2.800, vai dar 10 centavos. Isso foi proposto também, nem vereador era na época, tu só uma lei parecida com essa sobre a iluminação pública, que pessoas pagaram aí R$80 por R$100 por mês a mais. Mas o meu medo é esse, doutor. Isso. Mas lei de aumento de qualquer coisa, claro, a gente fica preocupado. Doutor. Mas isso aqui não trata de alguém que nem um centavo para o consumidor. Então, uma hora que seja. Só um minutinho, deixa eu acabar a discussão, porque amanhã eu falo assim, vereador votou aumento para a população. Até explicar isso, nós estamos tomando nome. A lei não trata de nem um centavo de taxa de imposto a mais. Se for para votar em lei que gera gasto a mais para a população, eu voto ao contrário. Jamais. Que depois fala que até votou aumento para nós, pagou a mais. Ou vereador qualquer aí. Eu quero prevenir para não cortar o dedo amanhã. Mas não é isso, não. Nós vamos ter discussão com esse projeto. Pergunto aos vereadores se concordam com a segunda e a terceira sessão juntas. Teté, Toninho, Wilson, Concordo. Pedro, Concordo. Concordo. Zé Luiz, Tarcísio. Plenamente. Convoco o primeiro secretário da mesa diretora para realizar a chamada. Antônio Carlos de Oliveira. Antônio Francisco Teixeira. Antônio Santana Saraiva. Presente. Carlos Antônio Gregório. Presente. Elton Rogério Barbosa Santana, presente. José Luiz Maia de Paula. Presente. Pedro José Câmara Silva. Presente. Tarcísio Rogério de Castro. Presente. Wilson José de Souza Nicomedes. Presente. Com a presença de 7 vereadores
eu declaro aberta a segunda e terceira sessão da 4ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Projeto número 3 de 2026 está em discussão. Já foi discutido, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como estão. Aprovado por todos. O projeto número 4 de 2026 também está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como estão. Aprovado por todos. Convido a secretária Mariana Silva Valente para a leitura da ata. Ata da segunda e terceira sessões da 4ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Porto Firme, Minas Gerais, ano 2026. Às 19h21 do dia 20 de março de 2026, sob a presidência do vereador Carlos Antônio Gregório, contando também com a presença dos vereadores que abaixo subscrevem, foram abertas a segunda e terceira sessões da 4ª reunião ordinária que, em comum acordo entre os edis, foram realizadas juntas. Colocar em segunda e terceira sessões de discussão e votação dos seguintes projetos de leis. Projeto de Lei 3/2026, de autoria do Prefeito Municipal, que cria o cargo de nutricionista no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Porto Firme nos termos que especifica. Projeto de Lei 4/2026, de autoria do Prefeito Municipal, que concede reajuste de vencimento aos servidores integrantes da carreira do magistério. Os projetos de lei citados acima foram colocados em discussão, em seguida colocados em votação, sendo o projeto de lei 3/2026 e projeto de lei 4/2026 foram aprovados por unanimidade. Terminada a pauta do dia, foi encerrada a presente reunião e eu, Mariana Silva Valente, lavrei presente ata que, ao ser lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos edis presentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Porto Firme, 20 de março de 2026. Esta ata contém uma página e não contém rasuras. Mesa diretora, presidente Carlos Antônio Gregório, vice-presidente Tarcísio Rogério de Castro, primeiro secretário Elton Rogério Barbosa Santana. Segundo secretário Antônio Carlos de Oliveira, ausente. Vereadores: Antônio Francisco Teixeira, ausente. Antônio Santana Saraiva, José Luiz Maia de Paula, Pedro José Câmara Silva, Wilson José de Souza Nicomedes. A ata está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como estão. Aprovado por todos.
Em nome do povo de Porto Firme, eu encerro essa reunião. Uma boa noite a todos, um bom fim de semana.